A paz, aqui estamos para continuar o estudo bíblico. E hoje vamos continuar no capítulo número 6 do livro do Apocalipse. E para quem não esteve na semana passada, nós estávamos a ver a visão do trono, todos estes detalhes muito bem escritos da majestade divina, do trono, comparamos com Isaías, com Ezequiel, comparamos com Daniel. Claro, não ao pormenor cada versículo dos outros livros, mas deste sim, não é? Deste foi assim mais com calma. E como for, dos seres viventes, dos quatro seres, dos 24 anciãos, ou anciões. Bom, enfim, isso confunde-me às vezes. Depois vimos uma parte muito importante que é o livro com os sete selos, que também este livro é falado em outras partes do Novo Testamento. E nós vimos partes importantes, não é? Que ninguém era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, não é? E até o próprio apóstolo João chorou, não é? Por quê? Porque ninguém podia ninguém ter essa capacidade, nem honra, nem pureza para poder abrir o livro. Mas depois chegou o Cordeiro, o Senhor Jesus, não é? E nós vemos toda esta parte impressionante de como ele é que chega, pega o livro da mão direita do Pai, não é? E abre o livro. E nós vamos a começar a ver essa parte aqui. Cada vez que ele, o Senhor Jesus, abre um dos selos, vai acontecer uma coisa importante. E, e é isso. Esse é o resumo da última. Vamos nos distribuir os versículos porque já falta pouco tempo para acabar a primeira parte do antes do intervalo. O versículo um vai ser a irmã Paula, o 2 o Paulino, o 3 a irmã Rebeca. Se houver ainda tempo antes do intervalo, então o quarto é a Elda e eu o quinto. Então já sabemos a dinâmica que é ler uma vez e na segunda vez, na segunda volta, é fazer perguntas ou comentários. E aqui é importante sim, parar em algumas partes porque o Apocalipse é muito complexo. Tá bem? Vamos começar. Versículo um. E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, bem e vê. E irmão Paulino, o 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Traes, como diz, e havendo aberto o segundo sello, ouvi o segundo animal que dizia, ven e vê. Quem vai? Ah, disculpen o microfone. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. 5. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Vamos parar aqui, apesar de que fiquei com vontade de continuar a ler, não, mas vamos parar e fazer perguntas e comentários. Versículo um. Assim, aqui neste versículo, não é? E havendo o cordeiro que é Jesus, abriu um dos selos
e olhei, João, não é? Ele olhou e ouviu um dos quatro animais que dizia com uma voz de trovão, bem e vê. É assim, aqui eu não sei qual é o animal, não é? Porque são quatro animais, não é? Que nós tivemos a falar no domingo passado, que um era o leão, o bezerro, o homem, e eu tenho aqui uma anotação que é a água, que era a parte celestial que está nas alturas. Eu não sei, será o leão, este um dos quatro animais que João se está a referir? Pois, Eh, eu fiquei e- com a dúvida também, mas o interessante é que, para já, nós depois vamos ver se vão se repetir, mas para hum, já, cada um, um deles abre um selo. Bom, sim, não abre, sino que fala. Ajá, fala. Porque quem abre é o Senhor Jesus. pois, é, e é interessante, né? Porque o animal tinha uma voz e o que é um trovão, bom, é enorme, não é? Quando a gente ouve um trovão é uma coisa que, além de fazer um eco muito grande, não é? Faz assim um som mesmo muito alto. E imagino, não é? Ele a dizer bem e vê, deve ser no João, ele bem, quer dizer, João aproximou-se daquele acontecimento, não é? Porque ele devia estar afastado, que ele diz bem, e ele trouxe João ao pé dele, não é? Para ver realmente ali de perto e para ele ver aquilo que ia acontecer, que agora Sim. está no versículo 2. E outra coisa que me chamou a atenção é que, bom, isso está nos capítulos, dois capítulos anteriores, mas nos outros dois capítulos menciona que os quatro seres viventes e todo o tempo estão a louvar ao Pai, não é? A dizer santo, 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 não é? Então, isto dos sete selos é tão importante que eles pararam de louvar ao Pai para chamar a João as quatro vezes. Mas Ah, vamos a ficar atentos para ver o que acontece depois do quarto selo, porque eles são só quatro, né? E são sete selos. Eu fiquei curioso em pois, ver exato. se aqui João especifica alguma coisa ou não. Porque para já ele não especifica que animal eh, eh, anuncia cada um dos selos. Ainda não especificou. Mas pronto, Mas vamos. é uma coisa que também achei interessante, né? Pronto, cada um de nós já leu e repete sempre bem e vê, cada um deles, não é? Vem e vê, mas é interessante só no primeiro versículo que tem como uma voz de trovão. Nos outros não se refere ao som da voz, não é? Também achei interessante isso. Provavelmente os outros já falaram de maneira diferente. Ou todos de maneira igual, não sei. Ou É tudo de maneira curiosidade. igual, mas ele não repete, enquanto está a repetir a frase que eles diziam, não é? Vem e vê, mas Uhum. ele só diz que depois, não é? E um animal que dizia, enquanto que no primeiro versículo ele refere-se a uma voz de trovão. Bem, mas isso é uma coisa, Mas ne- é bom ter não é essa curiosidade, significativa. porque na Bíblia, às vezes, nesses detalhes, que vemos coisas importantes. É bom ficar bem atento. É isso. Né? Cada Muito bem. palavra. Vamos ao versículo 2. Também, se alguém tiver perguntas sobre, por exemplo, acontece em uma versão bíblica está escrita de um jeito e em outra está do outro, ou fica uma dúvida que não dá para responder de forma simples, temos aqui o pergaminho e nós podemos abrir e consultar hum, qualquer pergunta, não é? Qualquer curiosidade. Muito bem. Continuemos. Versículo 2. Ah, Iván, acerca de el orden de los seres vivientes, nada más aquí está diciendo que hay un caballo blanco y luego un caballo vermelho, luego un caballo ¿cómo se llama? Negro y luego un caballo amarillo. Pero también los cuatro seres vivientes habla en Apocalipsis 4:7. mm, En Apocalipsis 4:7 hay un orden y no sé si coincida
O sea, sale un caballo y sale un ser viviente, sale otro caballo y sale otro ser viviente. Si quieres leer el 4:7, hijo, ahí está el orden de los 4 seres vivientes. Sim, mas, bom, é verdade que no capítulo 4 menciona un orden en aquel capítulo, mas no es obligatorio que en ese orden tenha sido aparecido aquí, ¿no? Porque no especifica aquí en este. Mas Ujú. muito bem, vamos ficar atentos para ver qué acontece no quinto celo, que Sí, aí estou curioso se aqui João vai falar algo mais específico ou não. Então vamos para o versículo 2. O versículo 2 dá continuidade daquilo que foi a primeira, nesse caso, o primeiro fenômeno, o primeiro evento, que é de abertura do primeiro selo, do primeiro selo. Segundo a revelação que João teve, que é convidado a vir e a ver, o que ele vê, por acaso, é um cavalo branco. E sobre o cavalo ele vê que tinha, a pessoa que estava sentada sobre o cavalo tinha um arco e tinha uma coroa que simbolizava, nesse caso, a vitória por ter vencido a batalha. Numa apreciação assim rápida, dá-nos a entender que a abertura do primeiro selo indica, nesse caso, a batalha triunfal de Jesus Cristo sobre toda a maldade, que nesse caso é simbolizada por um homem sobre o arco, com arco na mão e com uma coroa, que nesse caso como símbolo da sua vitória. Creio que é isso. Pois é o que parece, sim, e vamos a continuar a ler sobre os outros cavalos. Cada um dos cavalos já vimos que simboliza, não é? E não é só que seja um símbolo, sino que leva uma coisa para o mundo, não é? E não quero falar de cada já, porque vai ser a participação de outros irmãos, mas eh, vamos ver com calma. Mas sim, em princípio, o cavalo branco parece ser o Senhor Jesus. Parece, não é? Porque tem uma coroa, saiu vitorioso para vencer. Mas continuemos. Versículo 3. sí. Versículo 3. Y habiendo abierto segundo sello, oía segundo animal que decía, ven y ve. Es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el Cordero que nada más es digno de la alabanza, adoración y honra. Toma el libro, el rollo de la mano derecha del Padre que está en el trono, y Él es nada más el digno. Y por eso Juan, cuando ve esa visión, esa profecía, lloraba, dice, porque en ningún lado, en la tierra, cielos, mar, ni debajo de la tierra, nadie era digno. Ni siquiera los profetas, ni siquiera los apóstoles, ni los pastores actuales, nadie es digno. Nadie, los pastores actuales, los hermanos, los cristianos evangélicos, nadie era digno. Entonces, él comienza a abrir los sellos y dice, abrió el segundo sello y habla al segundo ser viviente. Aquí están actuando los 4 seres vivientes y no sabemos en qué orden, si era el de forma de un león, o era en forma de un becerro, o era en forma de el rostro de hombre, o era en forma de águila, pero lo abre el sello. Ahora, aquí, lo que nos enseñaron en el seminario teológico, en la clase de Apocalipsis, Nuevo Testamento, de escatología, de profecía, y en la hermenéutica, la correcta interpretación. El que está sentado en el primer caballo, que es blanco, dice, tenía una corona y le fue dado, y dice, y salió venciendo y para vencer. No, no es nuestro Señor Jesucristo. Se manifiestan estos 4 jinetes, estos 4 caballos, y comienzan a atacar el mundo, a ser desatados espíritus inmundos, y es la Trinidad maligna, el falso profeta, el falso, el anticristo y la bestia.
y el padre de toda mentira. Aquí los que nos enseñaron en el seminario teológico no es el Señor Jesucristo, es más adelante que monta un caballo blanco y su muslo está en su vestido y en su muslo tiene el título Rey dos Reyes, Señor dos Señores. Y también se le dice el verbo de Dios y también se le dice, ¿cómo se llama? El fiel y el verdadero. Ese está en otro caballo y dice, y su ropa estaba teñida en sangre. Él sí creo que es Apocalipsis 19. Ahí sí es el Señor Jesucristo, aquí no. Aquí es una imitación y se comienza a manifestar la Trinidad maligna, o sea, el maligno quiere imitar a Dios con el anticristo, el falso profeta y la bestia o el padre de toda mentira. Y bueno, hasta ahí. Muito bem, aqui a irmã Rebeca, eu não queria falar do, dos versículos posteriores ainda, mas já a irmã Rebeca mostrou o mistério, não é? É verdade que este, apesar de que parece, não é o Senhor Jesus. Falamos que parecia, mas não é. E é mais em frente que João vai esclarecer este assunto. E nós vamos ver, e é bom ficar atentos nestes cavalos, porque conforme avancemos nos capítulos e versículos, eh, vão ser retomados. Não é só aqui que acaba este tema, sino é bom relembrarmos quando voltemos a aparecer. E também, se é necessário, vamos. Aqui nós temos as referências cruzadas. Olha, aqui em cada versículo tem aqui estes balões, não? Estes que nos mostram as referências. E vamos tentar Sendo lembrar disso. assim, o cavalo branco, não é? Como está a dizer a Rebeca, é a falsa paz, não é? Aquela, é uma coisa má, não é? Como estava a falar há pouco. Sim, muitos associam, e já depois João vai esclarecer tudo ao pormenor, que, exato, é a falsa vitória, é mais vinculado com o falso profeta, o, o, porque parece que é o Senhor Jesus, porque tem uma Uhum. coroa, tem vitória, vence, mas não é. Nós Pois, vamos ver porque isso. Uhum. Sí, Jesus alerta já sobre isso, não é? Muitos virão em meu nome e dirão eis aqui, eis ali, mas eles não enganam, não é? Sim. É, sí. E isso é lembremos, importante. Sí, lembremos o que estudamos no, nas cartas de Paulo, que Hum. o apóstolo Paulo fala algo muito importante e também o Senhor Jesus. Vou falar em conjunto para não demorar muito em explicar. Que quando seja o final dos tempos, o Pai vai permitir e vai dar poder até aos falsos profetas e até o falso Cristo, não é? Para fazer milagres impressionantes para enganar ainda aos filhos de Deus. E isso o Pai vai permitir para testar-nos ao máximo, testar-nos ao máximo, porque vamos ver milagres que vamos pensar só um profeta ou um anjo ou alguém altíssimo conseguiria fazer isso. E sim, muitos filhos de Deus vão cair. Esse é um teste assim máximo, é a prova mais e difícil. E, e como é que pode ser ultrapassada? O Pai menciona, não é? E no Novo Testamento está escrito, através do conhecimento profundo e uma relação muito próxima com o Espírito Santo. Porque sim, nós podemos ver os milagres, presenciar, estar ali em frente. E se temos comunicação, este convívio com o Espírito Santo, na hora ele nos mostra que não é de Deus, ou talvez não na hora, mas nos acalmamos, temos domínio próprio e perguntamos em oração, não é? E por isso é que é um teste muito forte. E nós vamos ver isso. Aqui no Apocalipse fica mais esclarecido. Nos outros cursos nós tínhamos visto só algum versículo por aí que aparecia, mas aqui já vamos ver o cenário completo. Muito bem.
vamos ao versículo 4. ¿Esto? Sí. Ah, ok, 4. Aqui já está a falar do terceiro, né? Mais um cavalo, neste caso é o vermelho, e aqui já começa eh, coisas mais difíceis, e porque diz que agora sim foi dado que tirasse a paz da terra. Nós agora pensamos, está a guerra, tem muitos problemas no mundo, mas mesmo assim ainda existe paz, porque ali já diz que vai tirar mesmo, né, a paz da terra e que vão se matar uns aos outros, mas acho eu, não sei, só Deus sabe, que de um jeito muito mau, né? E diz que tem uma grande espada. Ia dizer outra coisa, esqueci. Pois é, ou seja, apesar de que na época dos imperadores romanos que perseguiram a igreja e torturaram aos apóstolos, já foi difícil. Apesar de que na China comunista, na Rússia comunista também, já torturaram e perseguem aos filhos de Deus. E apesar de que também aqui na Europa, quando era proibido ler a Bíblia, também houve perseguição. Apesar de todos esses períodos e Primeira e Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer nesta época futura vai ser algo ainda pior. Então nós vamos conseguir compreender que é isto, não é? E é um cavalo que sai vermelho e que de propositadamente vai tirar toda a paz no mundo inteiro. E nós vamos, imagino que vamos perceber quando seja algo tão grave, não é? Já lembrei. Bom, são duas coisas. Hum. Não sei se poderia ser o mesmo que falávamos nas cartas para as igrejas, que poderia falar do futuro, mas também do passado e do presente, porque poderia ser o que já está acontecendo, né? Que estão se a matar uns aos outros, que está aos poucos a ter menos paz, e poderia ser isso. Ou é mesmo no futuro, quando o Senhor Jesus volte, bom, antes dele voltar. E, e também isto fala em Zacarias, dos outros versículos também fala em Zacarias, e que são visões que ele também já tinha. Zacarias e Zacarias, essas coisas. Quando voltemos do intervalo, vamos ver, é Zacarias 6, versículo 2. Então, falta menos de um minuto, então nos vemos depois do intervalo. Aqui depende do Zoom, às vezes são 5, às vezes são 10 minutos. Então, nos vemos daqui a pouco. Até Já. 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 Deixa. Ujú. Rapaz, já voltamos aqui do intervalo e rapidamente vamos a ler um pouco disto de Zacarias para vermos que isto da visão do Apocalipse, esta parte já tinha aparecido algo muito semelhante no Antigo Testamento, da mesma maneira que fizemos a comparação das diversas visões do trono celestial, que também tem Ezequiel, Daniel, Isaías, e já quem quiser acompanhar isto entre semana e ler por conta própria, eu recomendo para refrescarmos a memória, porque de certeza alguns dos irmãos já tinham lido Zacarias, mas às vezes esquecemos estas ligações, não é? Não é tão fácil, não é? São muitos livros. E olha que nossa Bíblia não tem todos os livros apócrifos, senão ainda seria muito mais conteúdo. Naturalmente, apócrifo quer dizer que é considerado não inspirado diretamente por Deus, mas alguns dos livros apócrifos têm informação interessante. E pronto, é isso. Eu recomendo primeiramente estudar muito o cânon bíblico e só depois de que já esteja bem aprendido o cânon, dedicar tempo para os livros apócrifos, né? Porque a prioridade é ler o que está inspirado e já depois ter tempo para ler outras coisas. Muito bem.
Então, Zacarias número 6. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes. E estes montes eram montes de metal. No primeiro carro éramos cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: Que é isto, senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: Estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse: Ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Muito bem, quem quiser continuar a ler isto pode ler em casa, mas já é uma coisa interessante que ainda os cavalos obedecem e são enviados por Deus. E nós vamos ver uma evidência disto no Apocalipse. Não é para ficar obcecado, mas e também para ficar maravilhados, não é? Do poder e autoridade que tem o Pai, não é? Bom, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque são três e um, é a Trindade, não é? Muito bem. Eu ia ler o versículo 5. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui está a evidência. Ou seja, estes cavalos e o que façam ou não é mandado por Deus e é permitido ou negado por Deus, não é? Porque aqui está, mandaram o que fazer, não é? O que estava sentado no cavalo, tinha uma balança, mas foi mandado a fazer em específico algo com esta balança. O que era? Até tive tempo para pesquisar um pouco o que é isso de uma medida de trigo por um dinheiro. Assim foi traduzido, mas queria dizer uma medida de trigo, o que é? Uma medida de trigo era a quantia suficiente de alimento para uma pessoa diariamente. Ou seja, e que é um dinheiro? Um dinheiro é o salário de um trabalhador diário. Então, o que nos está a dizer aqui um acontecimento econômico brutal, que com o salário diário de um trabalhador promédio, tipo salário mínimo, só ia ser possível comprar o suficiente trigo para uma pessoa só para um dia. Então, um salário de um dia ia só podias comprar o suficiente para comer um dia, se for trigo. E aqui diz 3 medidas de cevada por um dinheiro, ou seja, com essa mesma quantia de dinheiro que o salário de um dia, só podias comprar o suficiente para 3 dias de cevada para uma pessoa. Isto é uma inflação muito grande, não é? Porque, bom, atualmente já eu não como tanto trigo, mas, bom, se uma pessoa só puder comer pão, não é? E com quanto pão enche seu estômago numa refeição? Então,
o salário mínimo de uma pessoa só podia pagar 3 refeições de pão, se for fazer pão com o trigo, né? O suficiente só para 3 dias se for cevada, porque aqui diz 3 medidas de cevada para um dinheiro. Então é uma inflação muito grande, não é? E já está a acontecer em alguns países, como Venezuela, como... E há outros países, não é o único, já acontece, não é? Que o salário de um dia só dá para comprar essa quantia de pão, porque só dá para comer um dia, não é? Não é tanto pão, é só a comida, o pão para um dia só. E de uma pessoa, não uma família, uma pessoa. Mas aqui que está a dizer, eh, porque há quem pode interpretar e dizer, então já estamos no final dos tempos. E aqui o que está a dizer a Bíblia é que isto vai acontecer no mundo inteiro, não somente num país, ou dois, ou 10. Aqui, quando este cavalo sair, que é o cavalo preto, que tem e o que está sentado nele tem uma balança na mão, não é? Isto vai aconteceria no mundo inteiro. Este é o sinal. Ou seja, ainda tem países onde o salário de um dia dá para comprar muito mais que a comida, o pão que uma pessoa pode comer num dia, não é? Ainda há países onde o dinheiro chega, não é? Mas o sinal é que naquela altura, quando for o final dos tempos, vai ser no mundo inteiro. O salário mínimo diário só vai ser suficiente para comer um dia, para que uma pessoa possa comer um dia se for trigo, porque aqui é específico. Porque se for cevada, diz que pode ser 3 dias. E algo interessante, e não danifiques o azeite e o vinho. E outro sinal muito curioso, nós vamos ver uma inflação grande no trigo e na cevada. Imagino que os produtos que sejam derivados do trigo e da cevada, não é? Porque não. Atualmente quase ninguém come só trigo ou só cevada, são produtos relacionados, não é? Mas aqui diz: não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, Deus vai ter misericórdia, não é? Ou seja, o azeite não, nem o vinho, que também são produtos básicos, não é? Pelo menos no contexto bíblico era algo muito básico, o azeite e o vinho. Ainda nas aldeias de Portugal e de outros países, o azeite e o vinho é básico, né? Tem países onde não se consome o azeite e o vinho, mas compreende-se o contexto bíblico. É a bebida e o azeite é para cozinhar ou é para curar, não é? Algumas feridas. Muito bem. Esto é interessante porque é um sinal, não é? E como aqui na Bíblia está escrito isto do comportamento econômico e como é mandado por Deus às vezes. Por exemplo, isto é muito específico, que Deus mande um cavalo, um cavalheiro num cavalo com certo poder e manda fazer algo específico, não é? Que é isto. E muito bem, já falta pouco. Acho que vamos ficar por aqui. Também já. Isto do Apocalipse é difícil. Que fica escrito que chegamos até o 6. Eu vou ler um pouco sem comentar dos próximos para que fiquem com curiosidade e com isso acabamos. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Este é terrível, né? E o que estava sentado sobre ele tinha um nome, por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Aqui já começamos aqui com o brutal. Já isto da alimentação ia ser difícil, não é? Porque uma inflação muito forte no anterior. Mas aqui vamos ver. Matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram.
y clamaban con grande voz, diciendo: ¿Até cuándo, oh verdadeiro y santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até aqui vou chegar, para que fiquem curiosos. Quem quiser ler em casa e trazer perguntas ou comentários, porque não é só perguntar, quem quiser aportar algo é bom. E nos vemos para a semana, mas vamos começar a partir do 7, tá bem? Um Vamos abraço. começar a partir do 6, não é? Ah, Ficámos no versículo 5 agora, não foi? não, O irmão. eu comentei o 6, eu não falei, mas Tá bem. comentei. Então ficamos no versículo 6, é isso. Eu só queria fazer uma pergunta, assim, Uhum. aqui a ordem é cronológica de cada versículo, por exemplo, quando aparece o cavalo branco, que é associado ao falso profeta, primeiramente vai aparecer o falso profeta e depois todos estes acontecimentos dos cavalos, a que vai acontecer tem aqui uma ordem cronológica ou é uma coisa que pode acontecer aleatória, né? Pode acontecer vir primeiro a fome e depois vir o falso profeta. Pois, esta E pergunta é antes de muito boa. responder à irmã Paula, por favor, Hum? permita só que eu aproveite essa extra. Na verdade, Uhum. a ideia era, essa deixa, era exatamente isso que eu queria saber. Tem a ver Ah, mais com as etapas ou os eventos? Tipo, essa ordem do selo versus acontecimento, como é que nós podemos interpretar? En esta parte específica de dos celos, pode se considerar cronológico, mas já tínhamos falado isto várias vezes desde as cartas de João e o Evangelho, que João costuma escrever de forma temática, que quer dizer que tem blocos de versículos ou capítulos que sim é cronológico, mas um bloco com o outro não quer dizer que seja cronológico, e no Apocalipse vamos ver isso. E sim, vamos ter de orar e estar muito atentos, porque por isso cada denominação dá uma interpretação diferente do Apocalipse, porque João não escreve de forma cronológica tudo, só algumas partes é que estão em ordem. E pelo menos isto dos selos, o bom é que são 7 selos e são abertos em ordem. Este mostra a cronologia. Mas vamos começar a ver como aparecem os personagens que vão vir e vamos perceber que já foi tocado no tema dos 7 selos, aquele assunto, mas neste outro ponto do livro não quer dizer que é cronológico. É difícil. Comecem a fazer as anotações, tentar ok. lembrar todas as ligações, porque sim, vamos entrar nisso. Eu não apoio a interpretação do Apocalipse de uma denominação só. Eu não estou aqui para promover uma interpretação. Não. Nós vamos ver aqui a gramática, vamos ler com calma, e já cada irmão que é de diferente igreja aqui, pronto, cada denominação tem uma interpretação própria, não é? Sempre que não sair da palavra de Deus, é aceitável, não é? Exato. Muito bem. É isso. Não. Eh, Obrigado. Leiam e depois continuaremos com esta aventura, porque isto das vozes dos que morreram, isto até eu li e eu fiquei assim por dentro, né? Porque já comentaremos, tá bem? Um abraço. Tá. Boa Paz. Um abraço. semana, paz, Semana. Paz, Senhor, paz. paz, Adiós. paz.